Hoje comemoramos o Dia das Mães. Na verdade, era para estarmos todos juntos na igreja, já tínhamos feito uma programação, mas infelizmente, por conta da pandemia, pelos cuidados que são necessários, hoje nós não estamos juntos comemorando com as mães que pertencem à Igreja do Senhor. Mas eu quero trazer uma exortação para as mães dentro de um tema que creio que todos nós concordamos: a grande influência da mãe na vida do seu filho. Realmente isto é um fato. As mães exercem grande influência na vida dos seus filhos. Se formos citar aqui na Bíblia, são várias as mães que exerceram influência importante na vida dos seus filhos, como também na história do mundo, na humanidade. Nós temos exemplo de várias mães que foram influentes e uma influência boa, importante na vida de seus filhos. Mas nem sempre é assim. Nós sabemos também que existem mães que influenciaram e influenciam de forma negativa na vida do seu filho. E eu quero trazer um texto para refletirmos hoje. O meu propósito é exortar as mães, é alertá-las para que não venham a cometer estes mesmos erros. O texto que eu quero destacar se encontra em 2 Crônicas, capítulo 22, do verso 2 ao verso 6. Era Acasias de 22 anos de idade quando começou a reinar e reinou 1 ano em Jerusalém. Sua mãe, filha de Onri, chamava-se Atalia. Ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante o Senhor, como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a pelejar contra Azael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. Então voltou para Jezreel, para curar-se das feridas que lhe fizera em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para ver Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, porquanto estava doente. Foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, fosse visitar a Jorão, porque, vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nissim, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. O texto que lemos revela a atuação de uma mãe na vida do seu filho e como ela influenciou o seu filho. Atalia era filha de Acabe e de Jezabel e se casou então com Jeorão, que era pai de Acasias. Atalia se tornou conselheira do seu filho quando esse assumiu o trono com apenas 22 anos. Como mãe do rei, ela tinha uma forte influência em sua vida e aconselhava em várias questões. E nós podemos observar aqui pelo menos duas áreas que Atalia aconselhou a Acasias. O conselho de Atalia sobre seu filho nas questões religiosas, nós encontramos nos versos 3 e 4 sendo descrita. O texto é bem claro quando diz que ela aconselhava a proceder iniquamente. Nas questões religiosas, Atalia era uma má conselheira para o seu filho. Nós não temos a descrição dos seus conselhos, mas observando a crueldade de Atalia contra sua própria família e a sua idolatria, nós somos capazes de imaginar o teor de seus conselhos, como ela aconselhou o seu filho Acasias nas questões religiosas. Bom conselho era essencial para um bom reinado, mas essa mãe era uma conselheira da impiedade. E é por isso que o texto declara que os conselhos de Atalia levaram à destruição de Acasias. Temos a informação de que após a morte de seu pai, Jeorão, não havia mais diferença entre o reino de Judá e o reino de Israel. O que aconteceu?
abandonaram a adoração exclusiva do verdadeiro Deus. Agora, os dois reinos, tanto o reino do norte como o reino do sul, estavam adorando também a Baal, adotando as mesmas práticas religiosas, tendo as mesmas perversões. Atalia levou a religião de sua mãe para dentro do reino de Judá, ela sendo filha de Jezabel, influenciada também por sua mãe. Agora está fazendo com que Judá pratique as mesmas abominações que praticava Israel, o reino de Israel. É interessante que em Apocalipse capítulo 2, no verso 20, na carta que é escrita à igreja de Tiatira, é citada uma Jezabel. Lá em Apocalipse 2 e 20 diz: tenho, porém, contra ti o tolerardes essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. É claro que essa Jezabel aqui não era mãe de Atalia, mas as práticas dessa mulher eram as mesmas práticas de Jezabel do Antigo Testamento. Então aqui nós temos uma identificação, uma associação pelo seu comportamento, pelas suas atitudes. Na igreja em Tiatira, essa profetisa estava exercendo uma influência maligna, assim como Jezabel exerceu essa influência maligna em Israel. Foi Jezabel que introduziu em Israel o culto pagão a Baal. Foi Jezabel que misturou religião com prostituição. Ela não só perseguiu os profetas de Deus, ela promoveu o paganismo. E essa segunda Jezabel estava induzindo os servos de Deus ao pecado. E é por isso que aqui ela é identificada desta forma. Dentro do contexto de Apocalipse, ela estava seduzindo o povo de Deus a adotar um estilo de vida que lhe permitisse ser aceito por todos. Eles poderiam participar dos banquetes promovidos pelos grêmios, eles poderiam comer carne sacrificada aos ídolos, eles poderiam manter a sua adoração a Deus, ao mesmo tempo que tinham práticas totalmente contrárias ao Senhor, não teria nenhum problema. Era isso que estava ensinando, assim como ensinou Jezabel. Era o sincretismo religioso na sua pior forma, porque oferecia uma nova versão do cristianismo, um cristianismo liberal, sem regras, sem proibições. Ela queria modificar o cristianismo para se adaptar à moralidade do mundo. Essa atitude, esse tipo de religiosidade provoca o zelo de Deus. E a ira de Deus, então, estava para ser derramada sobre eles. Guiado por sua mãe idólatra, o reinado de Acasias foi desastroso. E é exatamente neste ponto que eu quero chamar a sua atenção de você, mãe. Como você tem aconselhado seu filho nas questões religiosas? Você tem entregue essa responsabilidade a outros e até mesmo à igreja? Ou pior, tem deixado o seu próprio filho tomar suas decisões nas questões religiosas? Você interfere, influencia em outras áreas, mas você diz, não, na questão religiosa eles tomam a decisão. Tem sido essa a sua atitude? Mãe, lembre-se, maus conselhos nas questões religiosas podem promover a destruição do relacionamento do seu filho com Deus. Atalia foi uma péssima conselheira. Atalia, como mãe do rei, tinha uma forte influência em sua vida e ela aconselhou mal nas questões religiosas. Mas não só isso. Atalia também foi uma má conselheira nas questões reais. O verso 5 diz, também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a pelejar contra Azael, rei da Síria, e os sírios feriram Jorão. Para mostrar que agora havia harmonia entre os dois reinos, o conselho foi, junte-se ao seu tio Jorão e entre na guerra, na peleja contra os sírios. Esse foi um conselho inconsequente e insensato. Essa ação já tinha sido feita e o resultado foi um desastre. Naquela ocasião, Josafá, que era o avô de Acasias, ele fez uma aliança com Acabe e em troca dessa aliança, Acabe pediu para que ele fosse justamente lutar contra os sírios.
Josafá então falou com Acabe, dizendo: olha, vamos saber se essa é a vontade de Deus, tragam os profetas. Acabe trouxe os seus profetas, e os seus profetas disseram: desçam, vocês vão vencer. Mas Josafá ficou um pouco desconfiado e disse: não tem um profeta de Deus? Acabe disse: tem um profeta aí, mas ele não gosta muito de mim. Ele só profetiza as coisas ruins para o meu reino, mas eu posso chamá-lo. Josafá então pediu para que fosse chamado. Então veio o profeta Micaías. E quando o profeta Micaías chega, já chega com a recomendação dizendo: olha, tragam uma boa notícia. O profeta Micaías, até de uma forma irônica, traz essa boa notícia, mas logo se desconfia que não é a verdadeira mensagem. Então se diz: diga a verdadeira mensagem. E a mensagem foi: se tu descer, tu vai perder e ainda vai morrer. Essa foi a mensagem do profeta para Acabe. E nós sabemos o que aconteceu. Acabe acabou sendo morto por conta dessa peleja. Atalia viu a oportunidade de vingar a morte de seu pai. Então, aconselha Acasias a se unir com seu tio e ir para a batalha novamente com os sírios. Que conselho mau, que conselho inconsequente. Não posso deixar de pensar que Atalia estava aqui sob a influência ainda de sua mãe Jezabel. A sua mãe Jezabel, ela tinha a sua maneira própria de conquistar as coisas. Podemos lembrar quando Acabe desejou a vinha de Nabote. Lembra o que fez Jezabel? Usou de artimanha, convocou uma assembleia, declarando que algo urgente aconteceu, algo ruim aconteceu, houve uma blasfêmia contra Deus e contra o rei, e quando trouxeram a pessoa que cometeu tal delito, era justamente Nabote. Trouxe duas testemunhas que deram seu falso testemunho. Nabote então foi apedrejado. E aconteceu o que com a vinha de Nabote? Veio então para Acabe. Essa era a maneira que Jezabel trabalhava. E nós encontramos esses traços em Atalia, sua filha, influenciando o seu filho nas questões reais de maneira negativa, trazendo prejuízo, trazendo destruição. O final dessa história é trágico. Nós podemos então refletir sobre o poder da influência das mães com referência aos seus filhos. A crueldade, a astúcia de Atalia interrompeu a vida do próprio filho. Atalia se mostrou uma mãe com péssimos conselhos nas questões reais. Você, mãe, como você tem aconselhado os seus filhos nas questões civis, na questão de cidadania? Qual tem sido os seus conselhos? Como você tem orientado os seus filhos no exercício da cidadania, no seu comportamento, na sua ética? Como você tem aconselhado os seus filhos na condução dos seus negócios, no comportamento do dia a dia? Qual tem sido os seus conselhos? Tem sido bons conselhos? Você tem aconselhado os seus filhos a agirem com honestidade, sem usar mentiras, malícias nos seus relacionamentos? Como você tem preparado o seu filho para a vida, para esse mundo, para as suas obrigações civis, como um cidadão? Qual tem sido o seu conselho? Tem sido tu uma boa conselheira? Infelizmente, Atalia, como a mãe do rei Acasias, foi uma péssima conselheira, tanto nas questões religiosas, como também nas questões reais, civis. O meu desejo é que você, como mãe, seja imitadora, sabe de quem? Josabeatá. Essa mulher de nome difícil, que passa quase despercebida nessa história, teve um papel muito importante na preservação da linhagem messiânica. Acasias era o herdeiro do trono de Judá, estava morto. Isso fazia de seu filho Joás seu substituto. Mas Atalia, sua avó, queria o trono. E mais do que isso, ela queria destruir a linhagem de Davi. Então ela manda matar toda a descendência real. E aí que surge então esta mulher. No verso 11 de 2 Crônica 22 diz: mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o pôs a sua ama numa câmara interior.
Assim, Jeozabeate, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atalia e não foi morto. Que atitude de uma verdadeira mãe nós encontramos nessa mulher. Deus, em sua providência, preservou um representante da linhagem messiânica, um remanescente. E como Deus fez isso? Através de uma mãe. Essa mulher, ela, quando viu aquela criança de apenas 1 ano de idade, ela não suportou ver a sua morte. Essa palavra furtou é a ideia de pegou escondido mesmo. Ela não queria que as pessoas soubessem que ela estava fazendo aquilo, porque aquela criança estava correndo perigo e ela queria proteger. E essa é a atitude de uma verdadeira mãe: proteger, guardar para que o mal não ocorra com seu filho. Essa é uma mulher digna de ser imitada. E esse é o meu desejo, que você, como mãe, possa ter essa atitude. Uma atitude de proteção, uma atitude de cuidado com seus filhos, mas sempre influenciando para o bem. Sempre sendo boas conselheiras. Esse é o meu desejo para todas as mães. Seja uma boa conselheira. Não imite as atitudes de Atalia. Influencie de maneira maravilhosa a vida do seu filho, para que ele possa ser um filho exemplar, para que ele possa trazer orgulho para você. Essa é a verdadeira atitude de uma mãe. Deus usou essa mulher, cuja vida não recebeu grande destaque, mas ela estava à disposição para fazer o papel requisitado por Deus quando necessário. Seja essa mãe pronta para fazer o que é correto. Use a sua influência para aconselhar bem os seus filhos. Façam com que o seu comportamento, o seu estilo de vida glorifique a Deus. Não imite as atitudes de Atalia. Pelo contrário, rejeite tais práticas, para que você possa então ser uma mãe abençoada por Deus, para que seu filho veja o seu compromisso com Deus, a sua confiança em Deus, sempre dando instruções, sempre aconselhando para as coisas boas. Desta forma, Deus, em sua providência, vai usar você, mãe, para que os seus filhos possam ter vidas agradáveis diante do nosso Deus. Que Deus abençoe todas as mães.